Raia Drogasil compartilha dados de saúde históricos de compras de todos os seus clientes e é multada em quase 8 milhões e meio pelo Procon e pelo Ministério Público. Você, cliente da Raia, deve estar se perguntando: eu tenho direito a parte desses 8 milhões e meios? O que aconteceu? Quais são todos os detalhes dessas notícias, informações? Quais são os seus direitos? Fique aqui conosco nesse vídeo, vou te passar todas as informações. Olha a quantidade de sites que eu vou mostrar para vocês com as informações. Fiquem tranquilos que os links desses sites eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Então fiquem atentos às informações realmente, tá? Vamos lá, acompanha comigo até o final desse vídeo. Eu vou procurar ser o mais direto possível para ficar um vídeo o mais curto possível. Então vamos lá. Notícia. Procon de Minas Gerais multa a rede de farmácias Raia Drogasil por exigir CPF do consumidor. Então, sabe quando vocês, clientes, vão na farmácia e vão fazer compra de medicamentos, enfim, tudo que a farmácia disponibiliza para vender e é solicitado o CPF? Então, nesse momento, todas as suas compras, o seu histórico de compra fica vinculado ao CPF e a Raia Drogasil está fazendo utilização disso porque ela tem dentro do grupo dela uma parte de publicidade, que ela vende publicidade para outras empresas. Então, o seu histórico de saúde, seu histórico de compras, ele pode estar sendo repassado sem o seu consentimento, sem você saber realmente, para laboratórios, né, indústrias relacionadas à área de saúde, farmacêutica, correlatos, tá? Planos de saúde, e isso pode gerar repercussões em diversas formas contra você no final das contas. Então, é a proteção de dados que a gente está falando aqui, tá? Foi o Ministério Público de Minas Gerais com vinculação ao Procon, tá? Órgão do Ministério, o Procon em Minas é um órgão do Ministério Público. Então, tá informando aqui, né? A 14ª Promotoria de Justiça. Isso daqui eu vou mostrar para vocês também as matérias que geraram essa investigação e essa multa, e tem mais 2 investigações com situações correlatas que podem ocorrer também, mas aí eu vou mostrar os sites para vocês que a própria Raia do Drogasil passou essa informação ao público e vocês definem se é uma confissão pública da própria Raia, tá? Depois vocês comentem. Mas vamos lá, a 14ª Promotoria de Justiça do Consumidor afirmou na decisão, já teve essa decisão, tá? Inclusive a gente tem a decisão gravada, que a captura dos hábitos de consumo de forma oculta e sem aviso prévio representa uma grave ameaça à privacidade do consumidor, expondo-o a diversos riscos, tá? Até mesmo questão de invasão hacker, a situação, imagine se após um determinado consumidor adquire por seu genitor remédios para pressão ou qualquer outra patologia. Se houver, além desse uso indevido que a própria Raia já está informando no site dela, que eu vou mostrar para vocês, ele deu esse promotor deu exemplo de vazamento de dados, né? Qualquer vazamento, os registros de aquisição desses medicamentos para terceira pessoa podem ser utilizados para uma operadora de plano de saúde para negar uma cobertura de doença supostamente pré-existente e não informada, né? Ou mesmo seguradora negar a realização de uma pólice de seguro devido a negar o pagamento de indenização pelo mesmo motivo, ou até mesmo que como são clientes relacionados à publicidade da própria Raia, que ela vende pacotes, contratos de publicidade, essa operadora de plano de saúde, os laboratórios de indústria farmacêutica, é só a Raia internamente que tem essas informações, quem são os clientes dela, para quem ela repassa esses dados, que são dados extremamente sensíveis de saúde, e como esses dados estão sendo utilizados. Então, querendo ou não, é só a Raia. E é isso que foi feita a investigação aqui, tá? Essa investigação e essa outra, olha aqui, notícia, esse aqui é o próprio site. Esse daqui é o site do Ministério Público de Minas Gerais, que eu vou deixar o link para vocês. Esse daqui é o site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados conclui processo de fiscalização de redes de farmácia e determina ajustes de conduta no tratamento de dados. Tá? Implementar medidas e possibilidade, indício fortíssimo, responder a processo administrativo sancionador, que tem até uma notícia aqui, que se ela levar mais uma multa, pode ser de até 50 milhões de reais, tá? As informações, rede de farmácias, Raia Drogasil, com todos os programas correlatos, tá? Foram adotadas medidas preventivas, instauração de processo administrativo sancionador, tá?
Determinar que deve ser oferecida programa, de uma forma verificar a identidade alternativa à biometria, também tinha biometria, ó. Dados, especialmente sobre como os dados pessoais sensíveis são usados para criar perfis. O que é essa aqui? A empresa está fazendo perfilização, ou seja, ela pega seu histórico de compras, que é o seu histórico de dados vinculado ao seu CPF, e compartilha esses dados para RD Ads, que é o que? A Raia Drogasil Ads, vinculado ao grupo Raia Drogasil, que é de publicidade. E tem aqui o site mostrando exatamente, eles colocam bastante ênfase. Vocês vão ver essa matéria aqui, ela ocorreu, iniciou a fiscalização em 2023, tá? E na época, o próprio CEO, né, presidente da Raia, falou que eles tinham 46 a 48 milhões de clientes cadastrados, um número nesse sentido. E agora, 2025, eu estou gravando esse vídeo, ó, exatamente, ó, em julho de 2025, eles já têm 50 milhões de clientes. E eles deixam de forma expressa e com bastante ênfase em destaque, justamente para ser uma forma de possibilitar um aumento de possibilidade, né, digamos assim, novamente, das empresas que querem contratar esses pacotes de publicidade com eles, fechar esses contratos, que eles deixem em destaque. Olha, nós temos 50 milhões de dados de clientes para passar para vocês fazerem a propaganda de vocês, tá? Essa mesma notícia, que está aqui no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem no próprio site da UOL, né, uma notícia, ó, se a autoridade concluir que houve de fato, que é uma probabilidade extremamente grande, que já ocorreu o encerramento da fiscalização do próprio Ministério Público de Minas Gerais, ó, essa questão de utilização de dados sensíveis de saúde de forma indevida, além da multa de quase 8 milhões e meio, a Raia pode ser multada em mais quase até 50 milhões de reais. E fora que, dentro dessa investigação aqui, também tem citação de uma investigação do Ministério Público Federal, tá? Então tem um inquérito sendo apurado e, se não resolver tudo de forma administrativa, pode ser gerada ainda uma ação civil pública contra a empresa, tá? Olha aqui mais uma matéria, ó, do próprio G1, que a autoridade investiga a Raia Drogasil por criar publicidade a partir de dados sensíveis de consumidores. Tem as informações aqui também, tá? Essa investigação, olha aqui, ó, novamente, mais uma informação do portal Migalhas, um portal extremamente importante do nosso mundo jurídico, né? Advogados, enfim, todo o setor jurídico a gente acompanha direto. Esse site e outro site também bem relevante chama Conjur, consultor jurídico. Então tem as informações aqui também, ó. São as mesmas informações, só estou mostrando para vocês que diversos sites fidedignos de notícia repassaram a matéria. Então, não sou eu aqui, Ricardo, que está passando a informação para vocês. Eu estou apenas compartilhando o que já foi passado em sites para ampliar aqui o acesso ao compartilhamento de conteúdo para vocês, tá? E tudo isso, ele se transcorreu, ó, por uma própria, iniciou nos próprios esses inquéritos, procedimentos administrativos, tem citações que teve essa matéria aqui, que foi o CEO, o presidente da Raia na época, em 2023, que ele deu uma entrevista aqui para o site de notícias UOL, tá? E com base nisso foi iniciada essa investigação, com uma já encerrada e aplicação de multa, né, sancionamento de multa, e as outras em processo já avançado. Aí fica até o final do vídeo que eu também vou mostrar aqui o que a Raia falou agora e como que está a situação dos seus direitos, né? Ó, a Raia armazena mais de 15 anos de registro individuais de compras. Na época, em 2023, é o que eu falei, ó, 48 milhões de clientes. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eles já estão falando em 2025 que ele tem 50 milhões de clientes. Daqui é o site da Raia, que eu já vou chegar nele. Tá? Ó, 48 milhões de clientes. O segredo para armazenar tantos dados está na exigência do CPF para supostamente conceder descontos. Tá? A Raia Drogasil criou o RD Ads, cujo principal objetivo é monetizar os dados junto às indústrias e agências de publicidade. Ó, na época, o UOL entrevistou o CEO. Então, vou passar aqui uns pontos importantes. Ó. Ads é um braço do grupo, da Raia, modalidade de publicidade digital, tá? Vamos ver. Deu um exemplo, um fabricante de creme dental medicinal. Ele é difícil achar o público-alvo dele, né? Quem tem sensibilidade ao dente. O gengiva, o fabricante vai lá na Raia Ads, compra a audiência
tá? Da marca concorrente que a própria Raia está vendendo e posta os anúncios. Fora isso, tem situações aqui que os dados, os próprios clientes recebem essas publicidades. Hoje em dia, todo mundo, né, na internet, enfim, em geral, a gente recebe informações, assim, uma quantidade exorbitante de propagandas diariamente. Então, não dá para a gente, nós consumidores, clientes da Raia, saber exatamente qual publicidade em mídia social chega por intermédio dessa configuração aqui de venda de dados. É só a Raia e os clientes da Raia relacionados à publicidade que sabem, tá? Mas realmente está sendo utilizado. E outra situação que eu vou mostrar para vocês, que eles, mesmo que não chegue para vocês diretamente, os dados de vocês podem ser utilizados como grupo controle para fazer comparativos de análises. A própria Raia que falou isso, eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, ali comentando que o anunciante não rasga dinheiro, vai ser mais assertivo, tá? Tá falando dos clientes, ó. Você quer participar, você tem que jogar, quer receber publicidade, a maioria fala sim, beleza, porque no final das contas não é informado isso para você, certo? Quem já não teve experiência de ir na farmácia e chega na hora do caixa, ó, você tem CPF? Passa o seu CPF aqui para receber mais desconto, informações correlatas. A maioria do pessoal passa, só que não é informado isso para eles. Olha, os seus dados de histórico de compras, dados de medicamentos estão sendo repassados, vendidos para outras empresas fazerem propagandas. Quem já recebeu essa informação na hora que vai fazer compra de produtos na empresa, tá? Ó, quanto tempo? Tá falando que desde 2006. Ó, quais são os anúncios apenas no site da farmácia, no app, na loja física ou também no Google? Olha o que ele fala. Isso aqui é o próprio presidente. A gente consegue fazer anúncios dentro de outros locais, né? Publishers. O Google, o Meta é Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, modalidade que a gente chama de Custom Audience, em que a gente cruza a base de clientes e a base de audiência do Google. Então o Google sabe que a Amanda, eu e a Drogazil é a Amanda. Enfim, eu vou juntar a Amanda com mais um monte de pessoas parecidas com ela e vou subir isso dentro do Google. Aí, toda vez que esse grupo aparecer navegando, a gente consegue oferecer um anúncio relevante também para dentro do Google e do Facebook. E aqui, depois vocês acompanham, lê essa entrevista completa dele, tem diversas informações assim que foi realmente uma das principais bases para a abertura dessa investigação e já aplicação atual de multa. Essa aplicação de multa, pessoal, vocês que não estão acompanhando aí bastante tempo, vai ser novidade isso para vocês, essa matéria, foi uma investigação de quase 2 anos, tá? E o Ministério Público foi o primeiro que encerrou a aplicação de multa, foi agora recente, em dezembro de 2024. E os outros procedimentos administrativos e inquéritos estão em fase evoluída, já, mas com essa alta probabilidade. Tá? Por quê? Aqui, o que vocês me dizem? Isso aqui já é uma confissão pública da empresa? Tá? Então comentem aí o que vocês acham. Aqui, ó, depois de todas essas informações, vamos entrar no próprio site do grupo de empresas da Raia, que é vinculado à publicidade, porque tem um site da Raia Drogasil, que é o RD, que fala das farmácias, né? Praticamente a maior rede de farmácias do Brasil, tá? E daí dentro do próprio site, se vocês irem na parte de negócios, vai estar lá essa empresa, Impulso, que Impulso, ó, o que é Impulso? A Impulso é soluções de tecnologia, inteligência e ads, advertising da Drogazil, ó, Raia Drogazil, é do grupo da Raia. Então, os dados de todos os clientes são retirados na hora que os clientes efetuam as compras e passam o CPF lá na farmácia. Internamente, é feita essa varredura de dados repassada aqui para dentro do grupo da Raia, que é esse impulso relacionado à mídia, e por aqui que são feitas realizações de compartilhamento de dados sensíveis de saúde para outras empresas comprarem as publicidades da própria Raia, tá? Tá aqui, ó, claro, vou passar o site para vocês. Olha aqui, ó. Aí aqui, se vocês descerem, todos esses outros links, é tudo de dentro aqui do site. Se vocês descerem, tem essas informações. Ó, tem como, na prática como o Impulso trabalha, que ele pega a audiência, ó, que ele fala que é uma audiência qualificada, aí coloca banners, né? E-commerce, redes sociais dentro das farmácias, e tem as mensurações, né? Close loop, tá bom? E aqui embaixo, ó, se vocês forem descendo, nossos últimos posts. Então eu destaquei alguns posts de artigos deles que tem essas informações bem claras, né? Olha aqui, ó, um dos posts. Como construímos nossas audiências, dados, estratégia e relevância em cada campanha. Eles alegam, né, o Grupo Raia, que são referência em retail media no Brasil,
Ó, reconhecidos principalmente pela nossa capacidade de criar comunicações relevantes para o quê? Audiências altamente segmentadas. Aqui que vocês, clientes da RAI, estão alinhadas ao objetivo de cada anunciante, cada empresa que querem contratar com eles, tá? Seja para conversão, fidelização ou awareness. Essa capacidade de segmentação advém da força do vínculo e do relacionamento que a Raia mantém com seus 50 milhões de clientes ativos. Então veja, você é cliente, será que você está aqui? Seus dados estão sendo compartilhados? A própria Raia, essa aqui é a informação pública da Raia, faz questão de destacar que tem, tá, a segmentação vinculada a todos os seus clientes, aos seus 50 milhões de clientes ativos. E ainda destaca mais, que representa cerca de 25% da população brasileira. Isso aqui é para dar ênfase, uma veemência, para na hora que as empresas que querem contratar firmarem, né, esses pacotes de publicidade com a Raia, já terem ciência. Opa, olha o diferencial deles aqui. Eles têm 50 milhões de clientes de dados na base deles para fazer essas configurações de propaganda. Então, eles que estão dando destaque, tá? Ó, graças a essa relação, conseguimos entender as preferências e interesses da audiência de forma precisa e, a partir daí, criar comunicações personalizadas em mais de 10 canais de mídia. Isso aqui, esses canais de mídias é que eles comentaram, né? Nesses outros links que eu passei, principalmente lá na matéria do CEO, da entrevista dele. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, essas outras mídias que estão sendo lançadas, essas mídias sociais. Banners, e-mail, banners no próprio Google. Quando vocês entram em diversos sites, até sites famosos, vocês podem ver que tem diversas propagandas nas laterais do site, no meio do site, que são banners. Esses banners também aparecem, tá? Ó, cobrindo toda a jornada de compra do consumidor. Tá? Com essa capacidade, conseguimos identificar padrões de comportamento, viu? Esses padrões de comportamento é a perfilização, é a utilização dos seus dados vinculado ao seu CPF com o histórico de compras, que efetivamente fica o seu histórico lá, e daí eles criam essas segmentações. Clientes que compraram uma marca específica, consumidores de uma categoria ou cesta correlata, potenciais compradores que ainda não consomem determinada categoria, tá? Aí aqui eles vão repassando todas as informações que eles passam, ó, e dão destaque que com essa segmentação a pessoa que contratar o pacote de publicidade com eles vai ter 5 vezes mais conversão do que em outros locais de campanhas genéricas. Vocês viram que é a própria Raia? Isso aqui, o que vocês acham? É uma confissão pública? Não é? Vinculado já com as investigações que foram finalizadas do Ministério Público e essas outras que estão em andamento, tá? Olha aqui, outro link do próprio site da empresa, tá? Outro artigo. Resultados incrementais. Como medir o verdadeiro impacto da campanha? Ó, acompanhamos a empresa, né? Eles acompanham o impacto incremental gerado pelas campanhas. Eles avaliam quanto das conversões geradas foi de fato impulsionado pelas ativações. Então, eles têm esses dados, né? Os consumidores não têm esses dados. E na própria investigação, nessa que a gente está acompanhando do Ministério Público, eles não passaram essas informações em detalhes, tá? Foram omissos, assim, se negaram, porque eles sabem, né? Que são informações que estão batendo de frente, não estão cumprindo a lei de proteção de dados. Aqui, a investigação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e do Ministério Público Federal, ela evoluiu justamente por conta disso, que a empresa também não repassou. Isso aqui não é da cabeça do Ricardo, isso aqui é do próprio procedimento, tá? Tá escrito, tá claro lá, tá bom? E aqui, então, nos procedimentos eles não informam e levaram já essa primeira multa, e aqui eles passam publicamente a informação que eles fazem isso mesmo. Então, o que vocês acham? Vocês definem a opinião de vocês. Isso aqui é uma confissão ou não? Ó, avaliamos o quanto das conversões foram geradas. Para isso, então aqui, ó, ou vocês estão recebendo essas propagandas de forma direta, ou vocês estão dentro do grupo controle, ou vocês estão no grupo controle e estão recebendo as propagandas. Ó, para isso, comparamos o comportamento da audiência impactada pelas comunicações com um grupo controle, formado por uma audiência com o mesmo perfil de compra, mas que não recebeu as comunicações da campanha. Essa diferença nas taxas de conversão nos permite calcular os resultados incrementais, tá? Então, leva em conta o volume da audiência e vão chegar na indicação do ROAS, tá bom? Então, vocês viram o que eles estão falando? Ó,
Outra, como geramos valor a partir dos resultados das campanhas, tá? Vocês sabiam que a campanha de retail media vão muito além de conversão imediata? Tá? Na Impulso, aí vão passando todas as informações. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Contamos com a possibilidade para ativar comunicações segmentadas por audiência, perfilização, base de dados, o seu perfil do seu CPF vinculado com o seu histórico de compras. Segmentados por audiência, região, tipo de farmácia, por exemplo, garantindo que cada mensagem chegue de forma certa, no momento certo. Tudo isso com a inteligência do ecossistema da RD Saúde, a qual nos permite criar conexões mais relevantes e personalizadas. Por quê? O que é o ecossistema da RD Saúde? A RD Saúde é a rede de farmácias da Raia Drogasil que vocês foram lá comprar os produtos. Então eles pegam o ecossistema da Raia Drogasil, encaminham para esse outro setor, né, do grupo da empresa deles, montam a perfilização de dados e revendem esses históricos justamente para montar esses planos de publicidade, na palavra deles, mais assertivo, de 50 milhões de clientes, no qual tem veemência e ênfase para justamente as empresas que têm interesse em fazer a contratação, eles, digamos, se diferenciarem do mercado. Porque esse mercado de publicidade aqui de dados digital, assim, gigantesco, né? Então eles falam assim, olha, nós temos os dados, nós temos a estrutura de fazer a propaganda de você, empresa que tem interesse em nos contratar de forma online, nós temos, além do diferencial que essas outras empresas de publicidade, elas colhem dados online. A gente colhe dado online e a gente colhe dados online no site deles, da própria Raia, do e-commerce, e a gente colhe dados pessoalmente, presencialmente nas farmácias. Olha o diferencial que a gente tem. Aí, em qual local que vocês vão achar? Isso eles falando para os clientes deles, para vocês entenderem. Os clientes deles que querem contratar esses pacotes de publicidade. Qual outra empresa vai oferecer para vocês um plano de dados, um histórico aqui, uma perfilização tão assertiva quanto a nossa? Então, é isso aqui que é o que eles falam que é o diferencial deles, né? Essa aqui que é a narrativa da própria empresa. Aí eu deixei aqui no final, eu vou falar para vocês essa parte de direito de vocês, o que os órgãos públicos já correram atrás por parte deles e o que vocês que estão se sentindo constrangidos, prejudicados com violação de direitos, que é somente para vocês. Quem simplesmente vai ouvir essa notícia e não liga, por mim, tudo bem, eu não quero correr atrás, não quero fazer nada. Ok, vai ficar como está, mas os órgãos públicos correram atrás dos direitos deles e vocês que estão se sentindo prejudicados, vocês por lei no Brasil, que é muito claro a lei. Ela fala que a lei não auxilia quem dorme no ponto, né? Até perde prazo, enfim. Cada um tem que correr atrás do seu. Eu vou informar para vocês, tá? Aqui, ó, já estou finalizando o vídeo. Eu abri aqui a Geral de Proteção de Dados, LGPD, tá? Vou deixar o link para vocês também. Então, nessa lei, o que vincula fora Código Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor, tá? Código de Processo Civil, enfim, eu vou passar só 2 artigos dessa lei, porque o resto é correlato, mas só para vocês entenderem que esses artigos deixam bem claro, tá? Para os fins desta lei, considera-se, tá? Aqui, esses dados que estão sendo compartilhados, eles são considerados como dado pessoal sensível, tá? Por quê? Olha aqui, ó, dado referente à saúde. E a gente está falando de uma rede gigantesca de farmácia que tem os produtos todos vinculados à saúde. Então, isso aqui é dado sensível. Olha aqui, ó, no artigo, o outro destaque, o artigo 42. Tá? Responsabilidade e ressarcimento de danos. O controlador ou operador, aqui no caso vai ser a empresa, que em razão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, ou seja, a própria Raia, ela que está fazendo esse controle, e vocês verem, a Raia é uma empresa gigantesca, com certeza tem já um planejamento de negócio bem preparado para isso que eles estão fazendo, eles têm ciência do que eles estão fazendo, e se ocorrer a manutenção desse programa deles, é porque eles calcularam que compensa eles levarem um monte de multa aí e ter ainda possivelmente responsabilidade por questões de ações, né, pedidos individuais de consumidores, que no final das contas o lucro vai ser maior do que o prejuízo deles em pagar essas multas e em eventuais indenizações, tá? É risco da atividade, eles têm total ciência.
Então, se eles pararem, que eles vão verificar que não compensa mais. Se continuarem, vão verificar que compensa. Isso aí é interno deles, né? Eles com certeza não vão passar isso para o público em geral, é a estrutura de negócio interno e a decisão deles. Mas aqui a legislação fala que eles têm responsabilidade, porque eles estão fazendo tratamento de dados. E causar, ó, pensa, os dados pessoais, dados sensíveis, dados de saúde, estão sendo compartilhados para fins de publicidade com empresas terceiras, sem o conhecimento prévio dos clientes da Raia, de todos. A Raia que está destacando, de todos os clientes da Raia, tá? Autorizarem. Tá uma nuvem nebulosa aqui, né? Ó, causar dano patrimonial moral. Tá? Aqui o dano moral vai ser considerado em ré ipsa, ou seja, para os consumidores, os clientes da Raia, como que vocês vão provar que aquela propaganda específica foi relacionado ao compartilhamento de histórico de dados de vocês? Como que vocês vão provar que uma indústria farmacêutica, uma indústria do ramo da saúde está com os dados de vocês, está analisando os dados de vocês? Como que vocês vão provar que foi repassado em uma operadora de plano de saúde, pode analisar os dados de vocês e beneficiar ou prejudicar a contratação do plano de saúde, tá? Por isso que o dano moral é em ré ipsa, quem tem que provar, na verdade, é a própria Raia, na onde que os dados de vocês estão sendo utilizados, quais dados estão sendo utilizados, né? Todos esses termos correlatos, a Raia que tem que provar. Então, no mínimo, aqui o cliente, o que ele tem que fazer? Demonstrar que é cliente da Raia, olha, eu estou declarando aqui que eu sou cliente da Raia, lembrar mais ou menos o ano. Qual foi o ano, pelo menos, que foi a primeira vez que a Raia pediu seu CPF e se repassou? Tá o ano. Olha, o que você compra na Raia? Eu compro A, B, C, D, E, F, G, H, I produtos e eu quero saber o que está acontecendo com os meus dados. É isso que vocês têm que correr atrás, porque aqui a legislação está falando, ó, dano moral, individual, coletivo em violação à legislação de proteção de dados pessoais. É obrigado, então a empresa é obrigada a reparar, tá bom? Então, em resumo aqui, ó, os órgãos públicos correram atrás dos direitos, da legislação, digamos, para a coletividade em geral, e ficou confirmado já uma multa de 8 milhões, quase 8 milhões e meio, que a Raia vai ter que pagar para os cofres públicos. Vocês vão ter direito a parte desses 8 milhões e meio? Não. Vocês só têm direito se vocês fazerem um procedimento que eu vou falar agora, tá? Os outros órgãos públicos, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Ministério Público Federal, se evoluir aí, além dessas sanções administrativas, uma eventual ação civil pública de uma parte do Ministério Público, seja o MPF, que seja um Ministério Público Estadual, tá? Todo o valor arrecadado em multa vai tudo para os órgãos públicos, tá? Vocês que querem realmente, que estão se sentindo prejudicados, vocês que têm que correr atrás dos direitos de vocês, tá? Vocês têm que solicitar ou auxílio profissional ou fazer por conta própria, fazer as solicitações de pedidos no primeiro momento para demonstrar boa vontade de vocês, boa fé. Faz um pedido direto para a Raia, só que aí vocês vão ter que saber fazer, né? Solicita todos esses dados, as informações, você já está se sentindo prejudicado, você já tem toda essa base aqui, você acha que é uma confissão pública da Raia? Pega esses informativos com demais documentos e fala, ó, eu também quero o direito a danos morais, se você acha que tem ou não tem esse direito. Isso aí é uma decisão sua. A gente passou aqui os informativos, os fundamentos legais e todos os links que vocês podem utilizar, tá? Quer auxílio profissional? Procura um advogado qualificado, tá bom? A Raia não resolveu o administrativo? A ordem e a partir vocês têm direito de entrar com ação na justiça. O Poder Judiciário está com uma campanha, pessoal, extremamente grande, e isso aqui, vamos ver até que ponto, vamos torcer para ser eficiente essa campanha do Poder Judiciário. O Poder Judiciário está incentivando ao máximo as empresas resolverem os problemas de forma administrativa com os clientes. Só que no Brasil são anos de cultura que por essas estratégias de negócios, empresas gigantescas, diversas empresas, e a gente está vendo aqui no caso, acabam não resolvendo de forma administrativa. Aí por conta disso a Constituição assegura o acesso à justiça. Quem tem interesse, acionar judicialmente a empresa, tá? Acionando judicialmente, é o que eu falei, o Poder Judiciário ele está com essa solicitação de tentar evitar as ações judiciais. Vamos ver até que ponto que vai diminuir se as empresas vão resolver. Se as empresas não resolver, vai acabar sendo necessário entrar com ação judicial. Entrando com ação judicial, tem que demonstrar cooperação, tem que demonstrar boa-fé. Por mais que a boa-fé ela já é presumida, mas é bom demonstrar.
tá? Fazer aí uma tentativa de audiência de conciliação, ver se firma um acordo, se não, depois é aguardar a decisão do juiz, tá? O que tem no momento, estou falando aqui de julho de 2025, são todas essas informações. Aqui na descrição desse vídeo tem todos esses links. Primeiro comentário fixado tem os links. Já tem uma multa da Raia, já tem outros processos extremamente avançados, com uma probabilidade bem alta da Raia levar mais multas e mais sanções, e os pedidos individuais dos próprios clientes ainda não tem nenhuma atualização. Tem clientes correndo atrás sim dos seus direitos, só que não tem nenhum precedente ainda para os clientes. Isso eu estou falando aqui em julho de 2025. Tá? Vamos ver qual que vai ser o posicionamento da Raia, qual que vai ser o posicionamento, que posicionamento de um órgão público já teve, ocorreu a multa. Vamos verificar o posicionamento, se vai ocorrer mais multas, né, dos outros 2 ou 3 órgãos públicos, Autoridade Nacional de Dados, Ministério Público Federal, vamos ver se mais algum Ministério Público Estadual vai se manifestar, tá? E depois o entendimento, se a Raia vai firmar acordo, vai tentar resolver diretamente com cada cliente, cada caso, é caso individual, tá? Se não resolver, tem ações na justiça, vamos ver qual que vai ser o entendimento da justiça, os precedentes, tá? Tudo esse contexto geral. Mas, enfim, eram essas informações. Pessoal, isso aqui é algo extremamente grave, né? A gente está falando de dados de saúde que interfere diretamente o histórico da pessoa, e as pessoas não estão sabendo disso. Então, são links, né, fontes fidedignas para vocês estarem buscando as informações, tá bom?